Damos início agora a mais um programa Contra a Capa, que você que já nos conhece já sabe, esse nosso encontro semanal em que escritoras, escritores, mineiros ou que tem um forte vínculo com Minas Gerais vêm aqui usar esse nosso espaço para falarem sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre o que escrevem e sobre o significado da sua escrita. Hoje nós estamos aqui recebendo, como assim, recebemos sempre visitas especiais, mas uma escritora e uma colega jornalista muito especial, que é a Carla Pedrosa. Carla, seja bem-vinda a esse nosso espaço, que é o nosso espaço de troca, o nosso espaço de conversa, nosso espaço de respeito, né, para falar para os ouvintes, para os telespectadores, um pouquinho sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas certezas, a gente não tem muitas, né? Mas sobre a nossa caminhada e como a literatura entra nessa caminhada. Então seja bem-vinda a esse nosso espaço. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui e eu gostaria de parabenizar esse espaço, né, que você dá para os escritores, para as pessoas falarem sobre esses processos de escrita e de uma forma tão humana e tão acolhedora. Obrigada. Que bom. A ideia é justamente essa, que a gente tenha um olhar nos olhos, né, que a gente possa abrir o coração aqui e se sentir seguro. A gente sempre fala que escrever é quase que um desnudar-se, porque quando você escreve, você está contando coisas tão íntimas, tão pessoais, que você está se mostrando para as pessoas e ao se mostrar, você não sabe qual que é a reação das pessoas. Se as pessoas vão conversar na mesma linguagem, se as pessoas vão achar que aquilo é um abuso, se as pessoas vão achar que aquilo ali é necessário, mas é uma coragem muito grande que o escritor tem que ter, né, de mostrar fatos reais, coisas que aconteceram com a sua vida, ou até mesmo aquilo que é fictício, que ele cria, mas que é um processo que vem de dentro dele, das pesquisas dele. Então é um processo de se colocar no outdoor, né? E isso não é fácil. Bom, mas para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo e quer nos indicar para outras pessoas, vou falar como é que você pode nos acompanhar. A gente está no portal do jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, um novo episódio vai para o portal. Aparece lá e a cada semana troca o episódio. Mas a gente está também toda semana, quinta-feira, 19 horas, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. E também estamos na rádio web, Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E olha, estamos lá no YouTube, você pode nos assistir a qualquer hora, a qualquer momento, independente da programação dessas rádios aqui que a gente falou. Então no YouTube Jornal Hoje em Dia de BH, você nos encontra. Bom, vamos falar sobre a Carla Pedrosa, que é a nossa convidada de hoje. Carla Pedrosa é mãe de 4 filhos e foi aí que eu comecei a conhecer um pouquinho mais da história da Carla, porque ela fala que 2 no céu e 2 na terra. Carla é jornalista, servidora da UFMG há mais de uma década. A UFMG é a instituição que ela se graduou, inclusive em comunicação social, e recebeu o título de mestre em ciência da informação. Após 2 perdas gestacionais desses filhos, que ela diz aqui que estão no céu, e várias crises de depressão que a impediram de se conectar genuinamente com os filhos vivos, que são o Benjamin, de 6 anos, e o Benício, de 3 anos, decidiu retomar a paixão pela escrita. Olha que fantástico isso. Como que o fator terapêutico da escrita está presente aqui. A gente fala que não substitui a terapia, né? A terapia tem o seu papel com as pessoas certas, porque às vezes as pessoas buscam atalhos em influenciadores que não têm conhecimento, né? Mas a escrita está aqui como um fator terapêutico também. E ela gosta da escrita desde criança. Então, desde então, ela destila a dor em palavras numa tentativa de abraçar potências e vulnerabilidades que a tornam quem é, imperfeitamente humana. E quem de nós não é imperfeito como humano, né? Eu não vou falar a sinopse do livro, não. Tá aqui, eu coloquei, eu nunca coloco, mas eu gostei tanto que coloquei aqui.
mas eu acho que vai ser melhor a gente conduzir essa conversa para você nos dizer que você já gostava da escrita, você é jornalista, então tem uma escrita mais técnica, e agora você vem para um livro que você mescla relatos com poesia. Me fala como que essa ideia do livro entrou na sua vida. Bom, como você disse, eu passei por 2 perdas gestacionais, que foram momentos de intensa dor. E enquanto eu passava por esses momentos, o que me ajudou muito a destilar um pouquinho dessa dor, a aliviar, a ter uma catarse, era escrever. E eu sempre gostei muito de escrever poesia. Desde a infância, adolescência, o que me acompanhava nos processos de amadurecimento ali era essa escrita mesmo. Da poesia? Da poesia. Você tinha a poesia já, suas poesias como uma maneira ali de expressão, às vezes de escape. De escape dos sentimentos, do que eu estava vivenciando ali, de entender mesmo, né, os processos da adolescência ali, dos sentimentos. Que quando a gente coloca no papel, a gente está refletindo sobre um monte de coisa. Então parece que a gente está organizando em gavetinhas, né? Ou pelo menos entendendo o processo ali, a gente vai colocando no papel. Agora a poesia é interessante, porque não é fácil fazer poesia. Eu acho que veio muito de um gosto, né, da leitura. Minha mãe tinha uns livros de Vinícius de Moraes, e aí quando eu comecei a aprender a ler, eu achei assim fantástico, né, aquela questão das palavras, do jeito de usar e de expressar sentimentos. Então eu gostava de ler muita poesia, então acho que por isso que eu fui para esse lado, né, poético, fui influenciada. Influenciazinha. Sim. E na escola também, né, a gente tinha os momentos de leitura, na Escola Estadual Dom Veloso, em Ouro Preto. Eu sou natural de Ouro Preto. Então eu trouxe essa questão da leitura junto comigo, e a escrita veio muito disso, né, o gosto pela leitura, e aí deixa eu tentar também escrever. Então os primeiros momentos, nas primeiras poesias, eu falei, nossa, eu também consigo fazer isso. E essas me poesias expressar. da adolescência estão onde? Eu tinha cadernos e cadernos escritos. E aí veio a fase da adolescência mais crítica. E o meu irmão, muito crítico, falou, Carla, o que está acontecendo? O que é isso? Aí, enfim, debochou dos meus escritos, falou que eu estava, né, escrevendo umas coisas que não faziam muito sentido para ele. E aí eu ainda muito com a autoestima muito baixa, que foi uma questão também que eu trabalhei por meio da escrita e por meio de terapia, né, dos processos terapêuticos. Eu falei, nossa, é mesmo. Rasguei os cadernos. Vergonha deles, né? E esse é o meu maior arrependimento até hoje, porque tinham coisas interessantes, sabe? Que eu acho que eu poderia compartilhar também com os jovens de agora, né? E até para ver como é que tá a juventude agora e como é que eu venci essas experiências naquela época, né? Mas enfim, eu até falo um pouquinho sobre isso no livro, que essa questão de eu ter rasgado as poesias não tirou de mim esse fato, essa marca que a escrita sempre trouxe, essa potência de poder trazer o que eu sinto, né, de trazer esses processos que estão ali fervilhando dentro de mim. Então, resgatar isso agora foi muito especial, né, no sentido de poder retomar essa paixão e de poder falar sobre tudo isso, sobre essas perdas, que, enfim, foram momentos de dor, que a poesia, ao mesmo tempo em que me permitiu processar, fazer uma catarse disso, agora resgatá-las também no livro, foi um processo de poder compartilhar com outras pessoas que passam pelo mesmo processo de dor, que elas não estão sozinhas e que há caminhos para a gente conviver com essa dor. A gente nunca se despede de fato do luto, né? Não é um adeus, é uma despedida breve ali mesmo, mas para a gente saber que há caminhos da gente conviver, da gente acolher aqueles filhos que partiram. Eu nomeei esses filhos, né? Você nos conta aí, você teve um primeiro filho, essa primeira gestação, você perdeu esse menino, né? Essa criança. Foi com quantos meses? Eu estava com 10 semanas quando eu comecei a ter os sangramentos. Sei. E aí tem toda essa questão também que na época não tinha esse cuidado do acolhimento dos profissionais, né, de saúde. Então eu cheguei aí 3 vezes em um hospital, não vou falar o nome, mas enfim, não, tá tudo bem, mãe, vamos fazer o toque aqui, o colo do útero tá fechado, volta para casa. Eu não tô bem. E aí voltava. Eu tô sangrando, eu não tô bem. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Não, tá tudo bem, mãezinha, colo do útero fechado, volta para casa. E aí eu mudei de hospital. Eu falei, não, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, eu estou sentindo que tem algo diferente. E aí, nesse outro hospital, eles falaram, não, vamos agora fazer um ultrassom e vamos acompanhar. E aí tinha, eu lembro, uma médica bem novinha, assim, e ela fazendo ali o exame,
e aquele silêncio na sala. E eu, deixa eu ouvir o coraçãozinho, por favor, deixa eu ouvir o coraçãozinho. E ela abaixou a cabeça, e nisso eu já comecei a chorar, desesperada, e ela ficou sem saber ali muito o que fazer, como contornar a situação. Chamou até mais uma pessoa da equipe, né, para ajudar. E aí, como eu não sou daqui, quem estava acompanhando era meu marido, e os pais dele também estavam, eles ficaram preocupados, né, com aquela situação. E eles me acolheram ali na saída do hospital. Mas o fato de não ouvir, né, os batimentos, aquele silêncio, eu falo que é um silêncio ensurdecedor, assim. E um processo de o que está acontecendo, né? Você processar a informação de que você perdeu um filho que você nem chegou a conhecer, que não vai ter oportunidade de conhecer. E nas primeiras semanas eu me afundei completamente naquele luto. Ainda tive que lidar com muitas falas, porque as pessoas não têm obrigação realmente de saber como lidar com isso. E às vezes falam algumas coisas tentando ali ajudar, mas acabam deixando a gente... nova, pode ter outros, né? Como se aquele filho que se foi não importasse, isso, né? E isso para a mãe que sofre, para a família, eu vou até colocar aqui, mas para a mãe especificamente, é mais um golpe, né? Porque ela não quer ter outros, ou quer dizer, ela quer ter outros, mas ela quer ter aquele também, né? Quer ter aquele, aquele nunca vai deixar, né, de pertencer, de fazer parte daquela memória dela. E ela ainda está passando pelo luto, poxa, tem tanta coisa ali para processar. E aí eu falo sobre isso no livro, sabe? Que às vezes um abraço, uma escutativa, eu estou aqui para o que você precisar. Aqui é um espaço seguro para você processar, para você sentir a sua dor. Você pode sentir, você tem o direito, você precisa sentir. Porque por um tempo também eu tentei negar esse luto, até mesmo para não ouvir mais comentários, que eu já estava ficando assim, o que eu vou responder, o que eu vou falar? E tive como se já estivesse bem, assim, para as pessoas não chegarem para poder falar Sim. com você aquelas fórmulas prontas que a gente fala geralmente. Sim. Então, você parecendo que está bem. Aparentemente, mas eu me afundei numa depressão muito forte por isso. Porque quanto mais a gente tenta calar a dor, mais ela dá jeitos de aparecer ali, às vezes de uma forma não muito saudável, né? Veio por meio da depressão. Eu já tinha tido crise de depressão na adolescência. E aí foi mais fácil para mim detectar, mas não aceitar também, né? Porque esse processo de aceitação, nossa, estou passando por isso de novo. E para essa questão, eu queria engravidar de novo, e aí tinha esse medo também de voltar ao tratamento, de ter que adiar esse sonho, apesar de que existem remédios seguros também para tomar durante a gestação. É importante falar sobre isso, né? Conversando com o psiquiatra, ele pode recomendar. Para a mulher também não passar por esse período, que é um período delicado, de baixa hormonal, depois o puerpério também, sem ter um auxílio ali. Há formas, né? Há medicamentos seguros também nesse período, e que na época eu não sabia muito bem, enfim, eu estava tão mergulhada ali na minha dor que eu não procurei, mas há alternativas, sabe, seguras. Você estava me falando uma coisa que é muito interessante, dessa questão de que ao descobrir a gravidez, a mãe se prepara, a sua primeira gravidez especificamente. Então a mãe se prepara, conta para todo mundo, que é uma felicidade, né? Então já sai espalhando para as pessoas. E aí vem esse episódio em que você perde seu filho. E aí as pessoas, eu até te contei um caso particular que aconteceu, né, comigo, fala, e aí o neném, né? E aí a pessoa vai e fala, perdi. O falar perdi é também trazer para si a certeza de que aquele neném se foi, né? Porque é necessário tangibilizar essas coisas, é necessário passar pelos processos do luto, né? Mas como que é essa preparação para ser mãe e de repente você mas não tem a criança? Porque você, tendo perdido uma criança, foi mãe. Sim, é importante falar sobre isso, porque quando você vê o positivo ali, né, no teste de gravidez, principalmente se é uma gravidez ali planejada, que era o meu caso, já existe toda uma expectativa, toda uma alegria, e aí você quer de toda forma compartilhar aquilo. Tanto é que foram cuidados que eu tomei nas próximas gestações, que eu não sei também se todo mundo precisa, mas assim, de contar depois de 12 semanas, para eu me sentir mais segura também, né? E eu contei logo no inicinho, e enfim, toda a família criou uma expectativa ali em torno daquele que seria o primeiro bebê da família depois de anos, sem uma criança ali. E a gente fica, né, e monta o quartinho, já ganha alguns presentinhos, eu tenho um sapatinho até hoje desse primeiro bebê, eu guardei comigo.
e aí começa a sentir um cheirinho, a ver coisas de bebê, a se preparar, assistir vídeos, né, para melhor entender os processos de parto e tal. E aí, de repente, aquela vida que estava ali dentro de você não existe mais, assim, não existe com você, né? Ela não vai poder, você não vai poder conhecer, ou às vezes até conhece, que deve ser um processo também muito doloroso, né? De chegar a ver ali, a conhecer, mas ter que se despedir naquele momento do seu filho, né? E de não poder acompanhar o crescimento dele, que eu falo que é um privilégio também, né? Poder ver uma vida ele se desenvolvendo e crescendo. Mas mesmo com a perda, mesmo se você perder, né, e não tiver outro, você é mãe. Desde aquele positivo ali, desde aquele processo de gestar, da expectativa toda que se cria em torno, né, dessa gestação, você já é mãe. É isso que eu queria, que eu acho que é interessante falar para as pessoas, porque muita gente tem a identificação do que você passou, né? E há uma culpabilidade nisso? A mulher se culpa? Será que foi eu? Será que meu corpo, né, que expulsou essa criança? Será que eu não tomei os cuidados certos? Tem tudo isso mesclado ali dentro? Eu passei por esse período crítico, assim, de uma culpa intensa, e eu acho que isso também, né, me levou ao processo de depressão, mas eu acho que até é comum, a maioria das mulheres que passam pela perda, passam por esse processo de se culparem, apesar de que a gente não tem culpa nenhuma, e eu deixo também isso claro no livro, mas eu ficava pensando, o que eu comi? Será se eu fiz exercício físico demais? Sendo que exercício físico é super seguro na gestação, se você tem acompanhamento, se o médico autorizou, você pode fazer, inclusive tem benefícios, né? Mas eu parei de fazer atividade física para tentar uma nova gestação, enfim. Com esse medo, com esse receio e com medo de que a atividade que eu fazia, né, tivesse prejudicado aquele ser ali. Alimentos também, cremes que eu passava, enfim. Existe todo um processo mesmo dentro da gente de se perguntar o que eu fiz que gerou, que levou a essa perda. E na verdade, nada, a gente não tem culpa. E eu deixo isso claro, né, como um abraço mesmo para as mulheres que passam por esse processo. Vocês não têm culpa. É um processo ali natural, às vezes, né, alguma questão mesmo que acontece. Enfim, eu tento também levar um pouquinho para o lado espiritual. Eu lembro que na época eu procurei, né, a terapia, que foi muito importante para mim. Procurei tratamentos alternativos com a reiki-terapia. Eu sei que não é todo mundo, né, que tem acesso a isso, que foi um privilégio, mas eu lembro de uma fala da mestra do reiki que me ajudou muito. Carla, para de se perguntar por quê, o que você fez, tente entender o para quê. O que daqui para frente você acha que isso pode te trazer, né? Como que você pode ressignificar esse momento? Eu sei que essa palavra também às vezes é meio difícil, assim, porque, né, a gente às vezes não quer ressignificar nada, mas eu encontrei ali, né, em meio àquela dor, uma oportunidade de olhar para dentro e de tentar resgatar alguns aspectos meus que eu deixava ali adormecidos, de olhar para as minhas sombras, né, que às vezes a gente esconde elas para debaixo do tapete, veste uma máscara social ali para lidar com o nosso dia a dia. Mas o quão libertador também é entrar nesse processo, sabe, de se acolher. Tem um processo de autoacolhimento, mas para isso também a gente precisa que as pessoas ao redor nos deem esse espaço, né, mais uma vez, de sentir a dor, de processar e de falar, olha, a gente está aqui e se você precisar, a gente te acompanha nos seus processos aí terapêuticos, nos seus processos, né, psiquiátricos, que muitas vezes também é necessário esse acompanhamento, e que tem também, né, na rede pública, possibilidades também de você ter acesso por meio dos CAPs, né, enfim, mas é importante a gente se acolher. O autoacolhimento, ele é fundamental nesse processo, até para a gente entender que a gente não tem culpa. E quando a gente fala dessas questões, né, que envolvem a vida humana, a gente vive numa sociedade que pede que a gente esteja forte o tempo todo, então a gente tem que ser imbatível. Eu tive alguns convidados que falaram sobre processos depressivos, tem um, inclusive, que tem um canal no YouTube que fala sobre as experiências dele, mas até pouco tempo atrás falar sobre depressão parecia um demérito, parecia uma fraqueza e que a gente não pode falar sobre isso, que a gente se expõe demais. E aí eu lembro de uma frase, não sei se vai vir aqui na cabeça agora, da Clarice Lispector falando, eu sou mais forte do que eu. Ela não quer dizer que a gente tem que ser forte o tempo todo, mas ela quer dizer que talvez durante esses processos você vá descobrindo uma força que talvez você nem soubesse que tinha, né? Para poder lidar com tudo isso que está acontecendo. Porque você... além da primeira perda, que foi em setembro de 2018,
Você teve o Benjamin? O Benjamin em setembro de 2019, um ano depois. No então, mesmo mês? No mesmo mês. Eu ainda tive isso para ressignificar esse mês de setembro, né, que tinha ficado como um mês de muito luto e muita dor. Então, na primavera ali, né, no mês de setembro de 2019, eu renasci com o meu filho Benjamin, que agora está com 6 anos, e que me ajudou a repensar esse mês, né? A pensar de uma outra forma e a também nunca esquecer do irmão que se foi. Uhum. Você deu nome a ele? Dei nome. É o Valentim, o primeiro. Valentim é o primeiro. Valentim, o primeiro. Valentim? Valentim. Eu Valentim. senti muito que era um ser, né? Enfim, do sexo masculino, e aí eu nomeei como Valentim, porque eu também passei por um processo de constelação familiar. Eu falo um pouquinho sobre ele, que foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, né? E nesse processo você dá ordem ali para as pessoas, né, que chegaram na família e nome. E como que isso é importante, sabe? Porque eu sentia também que meu filho Benjamin, durante um tempo, ele não dormia direito. Eu falo também sobre isso, né? Essa questão da maternidade, que não é aquele mar de flores que a gente imagina, aquela expectativa toda, né? Aquele instagramável, né, que a gente vê. Enfim, tem todo aquele processo ali de lidar com uma nova vida que chegou, e aí muda toda uma dinâmica familiar, muda a sua rotina, questão de sono. O Benjamin, ele não dormia, e eu entendo hoje em dia que muito por esse processo também dele estar ali perdido na ordem de chegada dele. Ele é o segundo, ele não é o primeiro. Exatamente. E aí nomeando, sabe, os filhos, Valentim, Benjamin, e depois a Maia, que eu também tive essa sensação, apesar dela ter ido com 6 semanas, e eu perdi a trompa direita, então foi mais um processo também para eu lidar, que eu perdi uma parte importante do meu corpo nesse processo de reprodução, né, e eu queria ter muito, o segundo, no caso, o 4º filho, né, enfim, tive que lidar também com essa outra perda, mas ao nomear, eu senti que Benjamin ficou bem mais tranquilo, e ao colocar a ordem, eu fiz uma pintura, tá até hoje lá na minha cozinha, são 4 corações, assim, e o nome de cada um deles. E aí o Benjamin me perguntou, mamãe, e sem eu falar nada, são meus irmãos, todos eles? Então quer dizer que não somos só 2, somos 4? Eu falei, isso, meu filho, deixa eu te mostrar aqui. Né? Isso para ele é importante. É importante. Para você é importante. E aí a Maia veio em março? Março de 2021. E aí o que acontece? Em março de 2022, o Benício nasce. Sei lá, né? Eu ano acredito... a cada um. Setembro, março. Sim, e eu acredito muito nessa questão de que tem uma espiritualidade, alguma coisa, independente da crença, assim, existe algo maior do que a gente que está regendo todas as coisas, sabe? E eu tive um sonho, assim, depois da perda da Maia, né? Eu achei que eu não fosse conseguir ter outra gestação, apesar do médico ter dito que era super possível, com uma das trompas só, conseguir engravidar novamente, e que se depois de um ano, né, não acontecesse, que a gente podia fazer uns exames e ver todo o processo. Eu falei, nossa, agora eu não vou poder mais, né, ter filho, enfim, eu fiquei com isso também na minha cabeça, foi mais um processo para eu lidar. Lógico. E aí eu sonhei, no meio, né, desse processo, assim, entre a perda e o nascimento do Benício, eu sonhei com ele, assim, ele me falando, olha, eu tô vindo, eu sou o Benício e eu vou chegar. Pronto, passou. E aí, em março de 2022, nasceu Benício. Eu lembro de no exame de ultrassom, né? A médica perguntar, e aí, você tem um palpite? Eu falei, não tenho palpite, eu tenho uma certeza. É Benício. Ela, é Benício. Já tinha nome, já estava batizado. Né? Ela é Benício, realmente é Benício que está aqui com a gente. E tem também essa questão, quem passa por uma perda e logo em seguida tem uma outra gestação, né, que foi o meu caso, 3 meses depois eu engravidei, e nas 2 vezes, né? E aí depois de 1 ano eu tive esse filho. A gestação foi muito conturbada, porque eu vivia com um medo absurdo de perder. Eu ia perguntar isso no primeiro. Quando o Benjamin nasceu, se tinha aquele medo, será que eu vou, como diz será que eu vou segurar? Será que ele vai ficar, né? Será que a gente vai... E ainda tem, passando aqui pela minha cabeça, você me responde. Será que ele virá com alguma síndrome, com alguma deficiência? Passa na cabeça da mãe isso? Passa todas essas questões. Primeiro é um processo assim, se você realmente quer ter, será que eu vou conseguir? Né? Principalmente quando você tem aquela primeira perda ali, que depois eu fui ler, e aí a leitura mais uma vez ajudando. Eu vi que é comum na primeira gestação, né, as primeiras semanas, ter esse aborto espontâneo, né, considerado um aborto espontâneo. Mas enfim, eu achei que aquilo estava acontecendo só comigo, e por que comigo? E aí a mestra do Reiki falou, para aqui, né? Mas enfim,
Eu passei por todo esse processo, será que eu vou conseguir levar essa gestação a termo? E eu vivia com medo, assim, absurdo, né? Ia ao banheiro e ficava com medo de ver traços de sangue ali. Uhum. E ficava com medo do que eu ia comer. E ficava com medo da atividade que eu ia fazer. Então, assim, a terapia, nesse momento, foi fundamental para me ajudar a entender, primeiro, que eu não tive culpa nenhuma naquele primeiro processo. E segundo, que cada gestação é uma gestação diferente. E que eu estava ali me cuidando e que também a gente, né? Foi mais uma coisa que eu aprendi. A gente não tem controle sobre absolutamente nada. E eu sempre fui uma pessoa muito controladora. De tentar, sabe, seguir o passo a passo das coisas, enfim. E aí eu vi, nossa, realmente eu não tenho controle. Solta a mão do controle. Relaxa, o que tiver que vir, vai vir, no tempo que tiver que vir. Eu sei que é muito difícil. Isso que eu ia falar. Agora que eu já passei pelo processo, né? Está mais tranquilo falar sobre, mas eu tenho total consciência que enquanto você está passando sobre isso, é do seu direito ficar ali preocupado e acolher essa preocupação, e acolher esse sentimento de culpa, mas respirar fundo e falar, é uma nova gestação, é um novo ser, e se ele tiver que vir, vai vir, sabe? Eu ficava o tempo todo mentalizando isso, assim, era um mantra para mim, mas com muito medo. E o livro que o Silan vai colocar a imagem, porque eu esqueci ele na bancada, então o Silan vai colocar a imagem pra gente, chama Despedida da Dor. A dor não vai embora. A dor não vai embora. A gente aprende a se despedir dela no sentido de não deixar que ela domine todos os espaços da vida da gente, né? Eu até falo assim no final do livro que não é um adeus, a gente sempre, como é humano, ali na próxima esquina você pode se deparar com uma nova dor, mas a cada dor também, você falou sobre a Clarice, né? Você se fortalece. E a Clarice, ela tinha essa questão Clarice Lispector, da escrita introspectiva, muito importante, e muitos dos personagens também que ela ali escrevia retratavam um pouco das questões dela também, mas com outros filho, nomes, com o marido, né? Sim, ela tinha sim. questões, acho que ela tinha um filho com uma síndrome, se não me engano, e ela falava muito dessa força que nós temos, né? E ela era muito rasgada também, né? Assim, a gente se contém muito por causa das máscaras, né? E aí a gente tem que viver, porque você volta a trabalhar. Então você passou por uma perda gestacional e você, daí a X dias, tem que voltar a trabalhar. Hoje existe, por exemplo, uma perda gestacional, existe um período maior, como se fosse uma maternidade? Na verdade, 15 dias, né? Na minha época eram 15 dias. Agora tem uma lei de humanização do luto materno e parental. E aí vão ser pensadas várias políticas nesse sentido. Eu não sei se essa questão do tempo ali, mas eu sei que a questão do acolhimento nos hospitais, então os profissionais vão passar por um treinamento para poder melhor acolher. A questão de alas separadas, para as famílias não passarem como eu passei, porque eu optei por fazer a raspagem do útero, que é para tirar os restos ali, né, do embrião e tudo mais. E quando eu saí, eu me deparei com várias mães com filhos no colo. Então, enquanto as mães carregavam seus bebês, um vazio invadia, sabe? Engraçado que, assim, quem está fora não percebe o quão isso é forte, né? Porque até mesmo na capa do seu livro tem não é uma simbologia, mas a capa do seu livro tem uma força muito grande. Porque o que você colocou na capa do seu livro? Eu lembro que quando eu estava escrevendo, né, e que eu falei sobre essas perdas, eu me lembrei que a enfermeira, no parto do Benício, no parto do Benjamin não, mas do Benício, ela fez um carimbo com a placenta dele. E aí eu tirei uma foto dessa placenta e eu falei com a editora, eu falei, olha, seria possível colocar essa imagem com um fundo assim escuro, né? Um processo mesmo de despedida, porque, enfim, a placenta representando ali uma perda. E eu lembro que eu até consultei no caminho para o trabalho, que eu trabalho na Biblioteca Central da UFMG, eu consultei uma estudante que estava indo ali para a biblioteca, olha, o que essa imagem representa para você? E aí ela pegou o livro e falou, Despedida da Dor é uma placenta, né? Você está falando de perda gestacional? Nossa! E aí eu falei, sim, então eu estou passando a mensagem, eu estou falando sobre isso, eu falo sobre outras questões, que são as minhas crises de depressão, que eu também acho que é um assunto super importante de falar, né? Que você falou que às vezes as pessoas... O tabu também, né, dos pensamentos que me invadiam em muitos momentos durante a depressão, que a gente pode falar sobre isso também. Enfim, mas eu vi que a mensagem estava sendo passada ali já na capa, né?
aquela mensagem forte mesmo. Ali na placenta está a vida, mas também pode não estar, né? Ela pode ter se esvaído aí num processo de aborto espontâneo ou de perda neonatal, que eu imagino que seja um processo tão doloroso quanto, porque às vezes as pessoas me falavam isso, sabe? Carla, ainda bem que foi no inicinho, imagina se você tivesse ali visto o seu bebê. E eu falo, gente, não compare, sabe? Não tem. Todo mundo sentiu um processo de dor muito intenso, são perdas. E a gente fala, eu ouvi isso de uma psicóloga, falando que assim, o tempo não vai substituir aquele filho que você perdeu. Não. Quando você falou de ressignificar, é a palavra mais próxima que a gente tenta chegar daquilo que a gente tenta fazer, né? Mas não tem uma substituição, não é que veio um ou vieram outros que você vai substituir. O filho está no quadrinho, está no coração, né? E isso é importante para você, como processo de luto, e para todos da base familiar entenderem quem são aqueles dois coraçõezinhos que não estão terrenamente, né? Sim. Mas que estão, como você descreveu aqui, estão no céu. Estão no céu. E estão presentes de alguma forma ali na nossa vida. Eles fazem parte da nossa história, né? Sim. E para a mãe também que teve a perda e depois não teve um filho que ela vai poder acompanhar ali crescendo, ela é mãe, né? Do mesmo jeito. E aquele filho vai sempre existir na história dela. E sabe-se lá quantos processos ali também ela desenvolveu, né? Dentro dela, que força ali que ela criou a partir daquela dor, por meio da dor. Enfim, o que ela teve que lidar, né, durante aquele momento. Aquilo faz parte da história. Então é importante sempre tratá-la como uma mãe de anjo. A gente tem essa expressão, né? Mãe de anjo, e aí depois também fui mãe dos bebês arco-íris que vieram logo após a perda. Mas é importante falar sobre isso, sabe? Com certeza. Para as pessoas te encontrarem, como elas podem fazer? Bom, eu tenho Instagram, eu abri recentemente, porque eu tive um processo também de fechar minhas redes sociais durante o luto. Então agora, com a escrita do livro, que também foi uma catarse, foi uma maneira também de eu me curar nesse processo, uma forma de me curar, eu reabri o Instagram, que é Carla Pedrosa Escritora. Então Pedrosa quem quiser... com S? Pedrosa com S, bom falar, isso. Carla com C, Pedrosa com S, Escritora. E eu resgatei essa minha paixão pela escrita lá, estou voltando com algumas poesias, estou voltando também com algumas reflexões sobre literatura, algumas dicas também de livros que eu gosto de ler, né, sobre esse assunto da escrita introspectiva em si. E sobre o livro, né, quem quiser saber mais como adquirir ou, enfim, quiser presentear alguém que esteja passando por esse momento, às vezes também é uma forma, né, a gente não sabe muito o que falar, mas olha, leia. Outras pessoas passaram pelo mesmo e às vezes pode ser que te acolha e te ajude nesse momento, porque a intenção da obra também é justamente essa, né? Além de ser uma catarse dos meus sentimentos, dos meus processos terapêuticos, né? Inclusive de falar sobre essa questão de tentar sempre voltar para o momento presente, respirar e, enfim, aterrizar, né? Aterrar no momento presente para a gente também conseguir lidar com a ansiedade, com a dor. Também ajudar outras pessoas que passam por isso e dizer, vocês não estão sozinhas. Há caminhos para se despedir da dor, né? Apesar de que o luto a gente convive com ele sempre, mas há caminhos para a gente lidar com ele de uma maneira, a inclusive ajudar outras mulheres a ser rede de apoio para outras pessoas que passam pelos mesmos processos. É isso aí. Gente, nós ficamos por aqui e eu te vejo num próximo episódio. Até lá!